Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Então, Paulo, hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, o papel que Portugal teve no conflito, porque teve um papel. Sim. Aliás, Mas teve não seja um vários. papel diplomático notável. Diplomacia, em termos diplomáticos, foi um grande momento. Foi se calhar com a questão do Mário Soares e do Franco Carlucci, em termos de diplomacia, deve ter sido assim um grande momento do século XX de Portugal. Sim. Digamos que foi um dos momentos dos grandes jogos de cintura que a diplomacia portuguesa conseguiu ter para se manter fora e dentro da guerra, porque nós não estivemos tão fora da Segunda Guerra e não dentro da maneira como os outros estiveram em conflito aberto, mas Portugal esteve a vários níveis integrado no processo e teve reflexos mesmo no próprio país. Aliás, está aqui um livro que é Lisboa, uma cidade em tempo de guerra, mas o Porto também foi uma cidade em tempo de guerra. Tudo o que foi imposto, por exemplo, a economia de guerra chegou a Portugal, o racionamento, os exercícios feitos pela Defesa Civil do Território para o caso de um bombardeamento. Essas são rotinas que até, mesmo a nível familiar, tenho essas memórias, não são minhas, foram-me transmitidas, das pessoas terem que pôr, por exemplo, nas janelas as tiras de papel para evitar o estilhaçamento. As patrulhas da Legião Portuguesa a guardar pontos-chave. Relativamente a essa questão, fico sempre... se era um teste que se estava a fazer à população, se estava preparada para um eventual bombardeamento ou um ataque da Alemanha, porque a partir penso que a Inglaterra, os aliados não iam atacar Portugal, ou se era mesmo já a pensar para prevenir bombardeamento. Ora bom, quando nós pensamos em Portugal e a Segunda Guerra, temos uma série de... Eu não gosto de usar o termo de estereótipos ou de construções históricas que já estão feitas e que, aliás, variaram conforme os regimes. E Portugal, na Segunda Guerra, também são muito recentemente é que começa a ser estudado o assunto. Aliás, o primeiro dos primeiros estudos que eu vi feitos foi, e volto a citar, foi o professor António Telo. E depois outros seguiram. E, aliás, quem está agora a tomar um pouco a dianteira desse estudo, a nível nacional e com mais projeção, que se saiba, dentro de congressos e de produção científica, é o Instituto de História Contemporânea da Nova de Lisboa, que é dirigido pela professora Fernanda Rolo, que neste momento assume funções de governo, mas que está com outras colegas minhas, como a Ana Paula Pires, a Margarida Portela, a Fátima Mariano, que trabalharam também a Primeira Guerra, mas, por outro lado, estão outros a trabalhar este tema da Segunda Guerra. Porquê? Porque é quase uma sequência. E brevemente teremos um programa sobre a Guerra Civil de Espanha, que também se irá ver qual o papel de Portugal. A Guerra Civil funcionou como uma espécie de tubo de ensaio para... Foi um laboratório. Para todos. Inclusive para Portugal. Mas realmente essa temática da Guerra Civil de Espanha será no outro programa. Mas tudo conduz, tudo tem um fio condutor até este... E há mais conflitos que decorrem na Europa que ficam um pouco esquecidos. A Guerra Civil Russa, por exemplo, a Guerra da Rússia com a Polónia. Há os conflitos mais mediáticos e outros que não são... Quer dizer, aqui não são tão divulgados. Agora, Portugal, na Segunda Guerra... Quer dizer, o que sai logo à vista do cidadão comum, das pessoas que passam pela história assim ao de leve, como qualquer cidadão passa, se calhar deveríamos passar todos um pouco mais a fundo, é a neutralidade que é lograda a manter durante os anos de 39 a 45. Mesmo com situações em que poderíamos ter sido levados para a guerra em várias formas.
Uma delas é bastante clara, que também já teve o seu estudo e se calhar merecerá mais estudos, que é a invasão de Timor pelos japoneses. Sim, e pelos australianos, não é? Neste caso foi os japoneses. Ora bom, a situação de Timor é uma situação extremamente complexa, porque Timor estava dividido entre o Timor português e o Timor holandês. Os australianos projetam uma força para a ilha de Timor na sua totalidade, porque também Timor está próxima, em termos geográficos, quer dizer, uma proximidade relativa do território australiano. É preciso não esquecer um pequeno detalhe, é que os japoneses chegaram a bombardear o território australiano. Sim. Os australianos estavam numa situação mais exposta do que se possa pensar. E, preventivamente, além das intervenções que tinham já a operar dentro do âmbito da Commonwealth dos aliados, pelo lado britânico, na Birmânia, portanto, no Extremo Oriente, também têm que fazer uma ação preventiva a Timor. No caso do Timor holandês, eles entram no Timor holandês, tendo em conta que a Holanda também é um país beligerante, que tem uma situação também curiosa. Tinha-se rendido aos alemães na metrópole, mas continuava a combater os japoneses, nunca se rendeu aos japoneses nas Índias Orientais holandesas. Ora, o que sucede é que os australianos tentam entrar em Timor antes de uma invasão japonesa, tal não sucede, dá-se a invasão japonesa, o que cria ali logo um conflito diplomático que o governo português não sabe muito bem como é que há de resolver. E há uma entrada de forças australianas, não é em massa, é digamos, uma companhia, é um número reduzido de homens, mas vai entrar para fazer uma organização de resistência do próprio povo timorense à ocupação japonesa e, eventualmente, portugueses que foram levados para os campos de internamento, porque os japoneses, quando entraram em Timor, não foram propriamente meigos. Portanto, praticamente pegaram todos os portugueses brancos, posto isto, e puseram-nos em campos de concentração e perseguiram as tribos nas montanhas, para lá de Dili. Portanto, a história que isto... Neste caso, Portugal tem combates efetivos na Segunda Guerra Mundial, não chega a ter. Não é uma declaração de guerra. Aliás, não chega a ter porque é enviada uma expedição de 600 homens em navios para Moçambique e de Moçambique deviam partir para Timor. Só que ficam lá. Só partem em 1945, depois da rendição do Japão. Mas fomos atacados. Fomos atacados. Isso foi não é uma declaração de guerra ao Japão, nem... Não chega a existir. Aliás, outra situação pouco se fala no Extremo Oriente. Nós começamos pelo Extremo Oriente, é bom começar por vezes pelos locais de que se fala menos. Os japoneses passeavam livremente em Macau. Quando ocuparam Hong Kong, eles passearam livremente em Macau. O que também não se fala é que durante os combates em Hong Kong havia uma companhia de voluntários portugueses a defender Hong Kong, cerca de 143 homens. Isso nem se fala. Não, aqui a questão de Portugal na Segunda Guerra é a naturalidade e é o tentar não entrar. Exato, a nossa neutralidade é gerida entre o eixo e os aliados. E questões ideológicas à parte. As duas outras situações que se põem em relação a Portugal na guerra, sobre a possibilidade que teria havido de Portugal ser forçado à guerra, é a Operação Félix. A Operação Félix digamos assim, é discutida em Andaia entre Hitler e Franco. E que seria uma invasão de Gibraltar, sendo um dos prémios do Leão a ocupação de Portugal. O que é que Franco queria em contrapartida e é que vai provocar, digamos assim, há duas situações aqui que vão provocar o não andamento da Operação Félix. Por um lado, o Franco queria o Norte de África todo, o que deve ter provocado um ataque de riso mal contido por parte dos alemães. Quer dizer, tinham estado em operações no Norte de África com o Africa Corps contra o 8º Exército e agora iam dar aquilo aos espanhóis. Sim. Eu acho que o Ribbentrop por pouco não evitou um ataque de riso. Isto sou eu um bocadinho a teatralizar a questão. Mas é um facto. É um facto. Mas há a segunda parte desse filme, que só recentemente um historiador espanhol é que pôs a descoberto, porque foi ver os arquivos, que é a Operação 134. A Operação 134 não é a Operação Félix. A Operação 134 é um plano unilateral, ou seja, da parte do Franco,
para invadir Portugal, para anexar Portugal, à rebelia de qualquer acordo com o eixo. E os detalhes do plano, não dá para, quer dizer, aqui não dá para detalhar, sim, mas dá para afirmar uma coisa. O Franco não devia gostar mesmo de nós, porque mas nós tínhamos um ditador mais inteligente que o Franco. E se calhar isso fez com que o Franco ficasse lá pelas terras dele. Sim. Isso eu acho que sim. Eu acho que pode ser uma interpretação. Porque quais eram as ordens para o 134? A Operação Félix era bem claro. Eram 4 divisões alemãs e 4 divisões espanholas. Entrar por Portugal pelo eixo, conquistar Lisboa e conquistar o Porto. Qual era a utilidade da Operação Félix? E que também... Essa tinha uma utilidade estratégica para o eixo. Era fechar qualquer hipótese de haver um desembarque aliado nas costas portuguesas, eventualmente. Portanto, fechar os portos do Atlântico, a costa atlântica, porque a costa atlântica espanhola, na prática, não é tão extensa como a nossa, nem tão aberta ao oceano. Situa-se no Cantábrico, abre pelo norte e está ali muito de frente para a Inglaterra. Mas nós não. Estamos com uma costa completamente aberta ao Atlântico Central e ao Atlântico Sul. E mais... E com uma ligação direta ao Brasil, que nessa altura também estava a ser convencido a entrar na guerra. É preciso ver que o Brasil tem uma ditadura muito semelhante, até se chama Estado Novo, do Getúlio Vargas. E há uma luta, a mesma luta que há em Portugal repete-se no Brasil. Só que o Brasil efetivamente entra na guerra, até em parte pelas mãos de negociações onde entrou o Walt Disney. Sim. O Zé Carioca não foi criado por acaso. O Zé Carioca é criado, a aguarela típica do Brasil e o aumento de contratos de trabalho da Carmen Miranda é conhecido com a entrada do Brasil na Segunda Guerra. Qual era o negócio? Era deixar que os americanos montassem no Nordeste, na costa Nordeste do Brasil, uma grande base naval para controlar o Atlântico Central. Sim, mas eu tinha a ideia que o Walt Disney era antissemita. O Walt Disney trabalhava com os... Mas trabalhava para os americanos. Exatamente. O antissemitismo aqui não entra. Não entra nesta equação. Aqui, em Portugal, também se fazia este jogo de cintura por uma razão. Os espanhóis, desde a Guerra Civil, o lado franquista, tinha e principalmente os falangistas, tinha uma frase que agora só dizem parte dela, que era Espanha unilivre, sim Portugal nem Gibraltar. Para os falangistas, uma das partes do franquismo, é uma das frações, porque aquilo também está bastante segmentado. Mas isto já com o Pacto Ibérico assinado? Mesmo com o Pacto Ibérico. O Pacto Ibérico é um daqueles casamentos que não é para consumar na cama. Desculpem a força coloquial da expressão. O Pacto Ibérico é uma coisa... É que a verdade pode facilmente ser ultrapassada. Nem o Franco é tão burro quanto se pensa. Porque o Franco, realmente, na Operação Félix, seria um parceiro, seria uma parte do processo. O que realmente nos salvou da Operação Félix foi esse fator. Primeiro, a ganância do Franco, ao qual os alemães não estavam... de qualquer maneira, não cederam às ambições. Não estavam para ceder a uma exigência dessa forma. E segundo, a decisão de Hitler invadir a Rússia em 1941. Ora, a atenção para Sul, porque Gibraltar, na prática, não lhe... a única coisa que conseguiria, conquistando o rochedo de Gibraltar, Gibraltar é um rochedo que está ali, é mais simbólico do que outra coisa. Porque eu nunca conseguiria fechar o Estreito de Gibraltar, na verdade. Iria ser difícil. Aliás, se formos a ver, na mesma época, o grande ponto estratégico no contexto mediterrâneo é a Ilha de Malta. É onde o eixo concentra todos os esforços. É onde, durante um mês, andam 3 biplanos ingleses a defender a ilha. Depois vão chegar reforços. É Malta. A Ilha de Malta é que é ali algo que é necessário controlar porque está no centro do Mediterrâneo. Mas Gibraltar, a ideia perpassou por ali. O Franco via ali uma oportunidade de anexar Portugal, de fazer a vontade aos falangistas, nomeadamente ao cunhado, ao Serrano Sunher, mas as coisas ficam por ali. Daí vem o Plano 134. E o Plano 134 é precisamente invadir Portugal, começando logo por algo que define bem o Franco. A primeira fase da Operação 134 é bombardear as cidades portuguesas. É que nem sequer é dar hipótese
de rendição nem nada, é bombardear imediatamente as cidades portuguesas. Onde é que ele tinha tido essa experiência de criar o terror nas populações? Com Guernica. Sim. Portanto, os ensinamentos de Guernica... Ia seguir o mesmo ia seguir a mesma linha. Era entrar a matar. Passa a expressão. Portanto, isso é o outro segundo momento, em termos de Portugal continental, em que estamos prestes a ser arrastados para a guerra. Sim, e também temos um convite do embaixador italiano para entrar no Pacto Anticominterno ao lado do eixo. Exatamente. Também é recusado. O governo de Salazar vai-se tentando manter-no à margem, tanto à margem para um lado como para a margem dos aliados. Sim. Porque o que é que nós observamos? Por exemplo, quando analisamos o Estado Militar de Portugal em 1939, é um Estado militar, o Estado do Exército, ou o Estado das Forças Armadas, ainda estava a ser reestruturado, que era o chamado Grande Plano de Reestruturação de 1934, que envolvia o Exército, a Aeronáutica, na altura não podemos falar de Força Aérea, porque a Aeronáutica pertencia ao Exército, e havia a Aviação Naval, e da Marinha. Mas, quer dizer, era um plano que tinha sido concebido por generais que tinham ficado na Grande Guerra, em termos de mentalidade. Por exemplo, nunca se previu, isto são pequenos os detalhes, nunca se previu, até determinada altura, dotar as unidades com armas anticarro. Quando se sabia que, desde a Guerra Civil de Espanha, sabia que um dos grandes intervenientes, o que ia evitar a guerra de trincheiras... Nós chegamos a falar no final da Primeira Guerra, exatamente, os primeiros carros de combate. São os dois elementos fundamentais. É o carro de combate, a viatura blindada, tudo o que faz parte deste conjunto terrestre, ou seja, tudo isto depois vai ditar táticas de envolvimento terrestre de tropas de infantaria em articulação, já não é independente, com a aviação. Ora, a nossa aviação tínhamos, com o início da guerra, nós estamos a comprar aviões, digamos assim, aos dois lados. Aviões ingleses, aviões americanos não. Sim, Ainda não. Ainda não. Aviões italianos e aviões alemães. Para a aeronáutica. Mas o que é que nos vendiam? Aquilo que... A sucata. Não era bem a sucata. Eram aviões que ainda já estavam obsoletos. Porque nesta altura, 38, 39, já não há dúvidas que vai haver guerra e estes países que são os nossos potenciais fornecedores de armamento, eles próprios também têm que começar a preparar-se para a guerra. Portanto, o que nos chegava cá era o que era possível. Mas isso é uma coisa. Outra coisa era as falhas de doutrina estratégica nestes planos de rearmamento. Portanto, Portugal está indefeso em 1939, 40 e 41. Neste caso, Portugal rejeita a proposta do eixo, mas também não quer fazer aliança com a Inglaterra, aquela antiga aliança de 1373. Eles também não querem... Ela existe, só que está arrumada para o lado. Portanto, eles querem... O Salazar pretende manter... Na ideia de Salazar o território ultramarino é a prioridade. O resto é... aquela diferença entre neutralidade armada e não beligerância. Por exemplo, no caso da Espanha assume a não beligerância, nós assumimos a neutralidade, só que é armada, porque o que também pouco se sabe aí, pouco se diz, é que nós mobilizamos mais homens entre 39 e 45 do que entre 1914 e 1918. Porque a mobilização do exército português entre 39 e 45 foi de 120 mil homens, não contando com a Legião Portuguesa. Ou seja, Portugal lentamente ia fazendo uma mobilização geral de tropas. Aliás, isso é perfeitamente visível em 1942 ou 43, das manobras de Pegões, onde foram postas no campo 2 a 3 divisões. Eu também percebeu ali as grandes falhas logísticas, por exemplo, a nível de abastecimentos e tudo isso. Eu estava aqui a pensar, em Inglaterra, se Portugal entrasse na guerra, ia voltar a acontecer o mesmo que aconteceu nas outras guerras. Quem ia fornecer o armamento, o treino, os fardamentos, rações, ia acabar por ser a Inglaterra. Portanto, não tinha grande vantagem. Eu aqui não sei se seria um contexto da mesma forma, porque a Inglaterra em 1914 e 1918 não tinha interesse em cá instalar. Pois. E agora não sei, porque temos os Açores a entrar na... Aliás, os Açores na Primeira Guerra também já começaram a ter importância, porque os marinhos americanos foram para os Açores em 1918. Os Açores começam a ser também um ponto importante do Atlântico, por várias razões. E é isso que nos vai fazer ter lá 18 a 20 mil homens a guarnecer os Açores. Nós temos uma situação que por acaso, é até semelhante à de 1807. O que quer dizer que tivemos sempre esse plano B.
que era, no caso de uma invasão ao território português, em qualquer circunstância, e eu penso que aí era, independentemente se fosse de um lado ou do outro, o governo, inclui Salazar e o governo, era evacuado para os Açores, que nesta altura já está fortemente guarnecido. Podemos dizer que é defensável, a ilha, o arquipélago é defensável, e dali seria para Angola. Aliás, a África do Sul, a União Sul-Africana, durante algum tempo teve assim uns arremedos de querer ocupar Angola e Moçambique durante esse tempo. Neste caso, fugindo o governo português para os Açores e, eventualmente, para Angola, iria acontecer o mesmo que aconteceu com a família real. O efeito era o mesmo. Não havia uma rendição por parte do poder. Não, porque o país seria devastado, em termos metropolitanos, mas ainda tínhamos os Açores, e os Açores aí seriam o prémio do Leão para quem quisesse alinhar connosco, e vai acabar por acontecer. Nós não entramos na guerra, mas a partir de 43 estão lá os aliados. É rabo de peixe a fazer, porque a primeira base aérea não é americana, é inglesa. É inglesa, sim, 43. E é a partir daí que, se entre 40 e 42, o exército português está a tentar rearmar-se. A partir de 43 estamos a rearmar-nos a sério. Temos aviação a sério, um exército que começa a ter carros de combate, coisa que não tinha, um exército que nós poderíamos dizer que poderia conter uma investida espanhola até chegar ao apoio dos aliados. Ou seja, não seria um exército, umas forças armadas para derrotar um invasor como a Espanha, mas era o tempo suficiente para retardar e cair cá uma força de apoio. Isto incluía planos de demolição de pontes, de obstrução de vias férreas. Portanto, havia todo um plano armado. E quem é que montou isto? Foi toda uma rede de espionagem. Porque a guerra entrou cá dentro através da espionagem. Isso sim. E não é nenhum lugar comum. A espionagem, e não era só em Lisboa, mas é conhecida, todo aquele romantismo. Aliás, o Ian Fleming esteve em Cascais, andava em Lisboa. Tínhamos os hotéis em Lisboa, o Avis, os hotéis no Estoril, ocupados quase uns andares pelo MI5, MI6, outros andares pelo OSS americano, os outros andares pelo Abwehr, sobretudo Abwehr, os serviços secretos alemães, que respondiam ao Almirante Canários. Eles cruzavam-se nos corredores. E o que é que eles tentavam fazer? Não era só espiar os movimentos uns dos outros, era espiar as nossas instalações portuárias, era remeter informação sobre o estado do nosso exército, sobre o estado das nossas defesas. E também escolheram... O Porto de Leixões era fortemente espiado. Escolheram locais geograficamente interessantes para ter percepção de... Exatamente. Nada era por acaso. Do país do mar, quer de norte, quer de sul. Portanto, eles estão a ter a ideia de que eles faziam o que queriam, espiavam o que queriam, isso também é outra situação que talvez mereça ser um bocadinho desmontada. A PIDE, ou a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, sim, e o Serviço de Informações da Legião Portuguesa estão perfeitamente ao corrente de tudo o que se passava, porque todos eles eram vigiados pelo governo. Há uma rede aliada, isto até vai provocar um grande mal-estar no início de 40, 41, que é a rede Shell, que é uma rede de espionagem aliada, que é desmontada pelos serviços de informação da Legião e pela PIDE, portanto, pelo governo de Salazar, e provoca um grande mal-estar. Porque não se viu a ser desmontada uma rede de espionagem da ABWER, mas isto foi no início da guerra. Porque depois, em 43, ou sobretudo a partir de 42, o governo de Salazar também começa a obstaculizar, por exemplo, a ação dos serviços secretos alemães. Até que a uma certa altura, em 44, ele proíbe, consegue ou tenta abafar todos os núcleos de espionagem dentro do país. Portanto, acabar com aquilo. Quer dizer, não consegue acabar, mas controlar muito mais. Ele deixou espiar, podemos dizer que o governo deixava espiar o que lhe apetecesse. Até deixar passar a informação que lhe apetecesse. Alguma informação até convinha que passasse para a Espanha. Está perfeitamente ciente do que está a acontecer e é ele que está a controlar. Em 43, eu não tenho, não me arrogo a não ter dúvidas, mas toda a informação da reconstituição das nossas Forças Armadas em Espanha e em Madrid já se devia de saber. E para quê? Para dizer, vocês podem vir, mas desta vez as coisas podem ser um bocadinho diferentes. Exatamente. Não é?
E também o que é que as redes de espionagem, para além dos objetivos estratégicos militares, por exemplo, a questão dos depósitos de combustível que nós começámos a construir da SACOR, não era SACOR, tinha outro nome, que foram construídos à beira do Porto de Lisboa, o próprio Porto de Leixões, que acaba por ter um regimento de artilharia antiaérea lá construído. Não será bem no contexto da Segunda Guerra, mas a importância do Porto é de tal maneira que teve uma unidade de artilharia antiaérea no Freixeiro, na zona de Leixões, para defender o Porto. A questão é esta. Era também vigiar quem entrava a nível de refugiados. Eu quase poderia dizer às pessoas, vejam o Casablanca. Sim, o Casablanca, é uma preocupação, que até se fala de Lisboa. É uma preocupação que agora, também se cria aqui um bocado um certo mito. Não gosto da palavra, mas sim, é um mito. Que só entraram refugiados judeus para ir para a América. Porque eles não iam ficar cá. Portanto, eles eram recebidos. Sim. Não entraram só refugiados judeus, entraram refugiados. Por exemplo, entraram muitos alemães e austríacos de confissão católica. Aliás, há um mestrado a decorrer sobre isso. Porque pertenciam a movimentos de resistência dentro da própria Alemanha nazi e dentro do Reich. Isto inclui a Áustria, obviamente, e os países ocupados. Portanto, há uma movimentação de refugiados que vai desde antigos... é que Portugal, apesar do regime que tinha, consegue ter cá dentro refugiados espanhóis, antigos republicanos, que não vêm fugidos de Espanha, mas vêm fugidos de França. Porque em 1939 passam 400 mil espanhóis republicanos para o território francês. Que, aliás, depois vão integrar parte deles o exército do De Gaulle. Que é aquela história também muito pouco contada, não é mal contada, é pouco contada, de que a primeira unidade que entra em Paris na libertação, em agosto de 44, é uma unidade espanhola que é lá no Ebe. Também ninguém se lembra disso. Que é uma unidade que pertence à divisão blindada de Leclerc. Portanto, são aqueles detalhes. São os detalhes que, por vezes, nós lançamos para as pessoas apanharem... São coisas Exatamente. Muito... A questão dos refugiados. Não chegam à história. Se fala de Aristides Sousa Mendes, mas não só. Há mais pessoas, há mais embaixadores que... Garrido, na Bulgária, penso eu. Sim, há mais nomes. E o Teixeira Branquinho. Sim, mas não tem o mesmo impacto. Mas também o fizeram. E fizeram de outra forma, mas são outras questões. Portanto, isto faz fluir para Portugal. Portugal torna-se num eixo de trânsito de refugiados. E qual era a importância Porquê é que os serviços de espionagem, para além de se espiarem uns aos outros, para além de espiar a movimentação de navios de uns dos outros nos portos, ou até eventualmente já da aeronáutica no aeroporto, na Portela de Sacavém e no aeródromo de Pedras Rubras e em outros pontos do país, e de nos espiarem os nossos aeródromos militares e tudo isso, era ver quem é que chegava. E o filme, o Casablanca, por acaso, deixa-nos um bocado essa questão no ar. Aquele líder checo. Porque um refugiado anónimo, ora bom, pronto, vai para a América, ou vai ou para o Brasil. Agora, se for um refugiado que seja potencialmente, que não vai para a América, mas que vai usar Portugal como eixo para tentar chegar, por exemplo, a Londres, para esfiar um movimento de resistência, é que depois muitos refugiados que vieram pelo eixo de Portugal, e aqui Portugal inclui tudo, não vão só apanhar os clippers da Pan American. Não. Alguns vão tentar chegar à Inglaterra, à ilhazinha que lá está. Porquê? Porque depois vamos vê-los na Normandia. Exatamente. Ou mais. Isto está ligado à espionagem, que é desdobramento da situação. É um desdobramento estratégico. Eles chegam a Portugal, passam à Inglaterra e vão para onde? Vão para Bletchley Park e para os arredores de Londres para ser treinados por quem? Pelo Special Operations Executive. Estamos a falar de homens e mulheres que chegam aqui como refugiados e vão se tornar operacionais, treinados em Inglaterra, lançados de paraquedas sobre a França, de onde tinham fugido, para ir formar células de resistência francesa, células de resistência holandesa, células de resistência belga. Portanto, digamos, é um retorno, quando não houve hipótese porque não era, se calhar era-lhes mais fácil vir pela Espanha como refugiados e depois daqui tentar sair para voltar à resistência. Faz sentido e é efetivamente mais fácil
do que ir diretamente do local onde estão para E, a frente de combate. Enquanto isto, o que é que acontece? É que Portugal está envolvido também no conflito de outras formas. Exportado, por exemplo, o tungstênio, mais conhecido por wolframio. Wolframio é a palavra que nós temos aqui presente no nosso imaginário, mas é o tungstênio. É uma daquelas questões que faz com que a diplomacia portuguesa, nessa altura, seja notável, que é a capacidade de negociar com o Churchill e com os aliados e, ao mesmo tempo, estar em permanente contato com o Hitler e com Mussolini. Há ali um esquema também montado que é uma coisa que é de enaltecer, apesar de toda a gente falar. É um ditador, mas é um homem que tem uma consciência de diplomacia. Aqui é tem que ser a visão pragmática de que isto, se Portugal é para estar fora da guerra, tem que se usar todos os meios. Portugal não é o único a fazer isso. A Suíça faz isso. A Suécia faz isso. A Suécia também faz imensos jogos de cintura. Claro, se estivéssemos num programa na Suécia, possivelmente estaríamos a dizer a mesma coisa. Porque é preciso conhecer um bocadinho qual é a história da Suécia neste período. A Suíça é a mesma coisa. A Suíça, aliás, era inatacável, porque senão congelava as contas e fazia derrubar os túneis nos Alpes. Sim, era para lá que era encaminhado tudo, se fosse aliado, fosse do eixo, tudo, a neutralidade a riqueza suíça, era para a Suíça. A neutralidade suíça, diríamos que era inviolável. Era um banquinho. Era um porquinho que não convinha partir. É verdade. A questão portuguesa já é diferente, porque eu há bocado até referia, e fazendo um salto um bocadinho atrás, não muito, a questão das colónias também era importante. Aquela questão de Moçambique na Primeira Guerra já não se colocava, mas há uns arremedos da União Sul-Africana que eu referi há bocado e concluo aqui, de ocupar Angola e Moçambique, alegando que nós não tínhamos condições para defender os nossos territórios no caso de uma agressão alemã. Portanto, a União Sul-Africana, claro que tinha o beneplácito de Londres, mas tinha a sua margem de manobra. O Marshal Ian Smoot, alegava, nós temos que ocupar aqueles territórios porque eles não têm capacidade para se defender. Então, é enviado. Há uma história que está, eu penso que é num livro do professor Franco Nogueira, não tenho bem certo, que é uma descrição um bocado caricata quando uma comissão militar sul-africana visitou Angola. E o governador militar de Angola, isto dentro daquele plano de contingência de evacuação do governo, se fosse o caso dos Açores para Angola, decidiu mostrar a guarnição militar de Angola, que era pequena, tinha uns batalhões de infantaria metropolitana, tropas nativas e baterias de artilharia. O governo português, na altura, deu livre trânsito penso que li isso, que deu livre trânsito aos aliados para circularem pelas nossas colónias. Deu, mas o governador de Angola fez uma encenação interessante. Isto assim de uma forma simplista. Pôs a Comissão Militar Sul-Africana a passear por Angola fora. E só vinham unidades ao longo da estrada. Artilharia, infantaria, metralhadoras. Eram as mesmas que se iam repetindo. Portanto, iam saindo de um lado e iam para o outro. Criou uma falsa impressão. Portanto, esta questão do ardil, se nós tivermos que situar Portugal na Segunda Guerra Mundial, foi um misto de uma diplomacia extremamente habilidosa, de uma preparação efetiva para a guerra a partir de 1943. Sem dúvida, um alcance humanitário que existiu, com ou sem interesses. A verdade é que isso também é passível de várias interpretações. E o ardil. Simplesmente porque a diplomacia é uma coisa, o uso do ardil é outra. Nós tivemos que usar o ardil, dar falsas impressões. Portanto, foi os jogos de cintura que nos permitiram ficar fora da guerra. Mas também, se ficámos fora da guerra, não foi só a diplomacia. Foi, para finalizar, eu acho que o que foi decisivo para nós ficarmos fora da guerra é a decisão de Hitler de invadir a Rússia. De invadir a Rússia desses homens de guerra como Napoleão e o Hitler. Caem sempre no mesmo erro. Paulo, esta foi a nossa conversa de hoje sobre Portugal na Segunda Guerra. Claro que foi algo muito breve. Sim, porque nós efetivamente
tirando estas questões de diplomacia, a questão de humanitária e mesmo Mordil, não tivemos assim um papel tão preponderante. Ou talvez, Ou talvez tivemos. mais do que pensamos. Ainda se vai saber. Mais do que pensamos. É verdade, ainda se vai saber se tivemos ou não um papel mais relevante do que aquilo que nos é atribuído. Mas sim, foi um período no qual conseguimos evitar entrar numa guerra, graças a um senhor que, apesar de ter ideais semelhantes aos do Eixo, tentou manter-se sempre do lado das democracias, que é uma coisa curiosa. E é assim, Paulo. Foi mais uma conversa da Hora de Ares. Mais uma vez, é sempre ótimo falar consigo sobre isto. Igualmente com o Sérgio. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.